Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 13. Ressurreição, 13. Início da nota do redator, 13. Pronunciado em 31 de março de 1918, no cemitério Père Lachaise, à beira do túmulo de Allan Kardec. Fim da nota do redator. Dia de Páscoa, 31 de março de 1918. Anualmente, aos primeiros sorrisos da primavera, os discípulos de Allan Kardec se reúnem em torno desta lápide sagrada, a fim de homenagearem a memória do grande codificador. Parece, inicialmente, que se abriram claros em suas fileiras, porque todos os que são jovens estão longe, de pé, na frente de batalha, para repelir o invasor. Muitos tombaram na defesa da pátria e suas almas foram se juntar, no espaço, com as almas dos homens de ideal, de dever e de virtude que, faz 60 anos, lutaram pela divulgação do espiritismo em nosso país. Todavia essas almas, fiéis à citação, tornaram a participar desta cerimônia. Se conseguíssemos tirar o véu que nos oculta o mundo invisível, não veríamos somente alguns grupos de adeptos, porém uma grande multidão que se apresenta espontaneamente para nos alentar e nos inspirar. Seu número cresce bastante ao somar-se com todos aqueles atingidos pela dor e que buscam em nossa doutrina o raio de esperança que esclarece e consola. Na luta terrível que abala o mundo, não são apenas as energias latentes que acordam, mas também todas as paixões furiosas e as ambições que jaziam no coração humano. Neste momento cruel, é agradável nos lembrarmos dos grandes obreiros do pensamento pacificador e fecundo, que prepararam um futuro melhor e, dentre eles, Allan Kardec. Desta vez, o aniversário do Mestre coincide com a festa da ressurreição. Não é este, por acaso, um motivo de alegria, um símbolo de vida e uma promessa de imortalidade? A Páscoa é o despertar da natureza depois do prolongado e triste sono do inverno. Os brotos se enchem de seiva, nascem florinhas nas moitas, recomeçam os gorjeios dos pássaros que preparam os ninhos nos ramos. Tépido perfume paira no ar. Ao mesmo tempo se estabelece, com maior insistência, o problema da vida renascente, que é uma questão grave do movimento progressista, através do qual são feitas ou transformadas as coisas. Para grande parte dos homens, esse problema ainda é obscuro, permanecendo velada a finalidade da vida. Tudo quanto lembre o mistério dos seres e das coisas aumenta sua inquietação e seu anseio. Não sabem de onde vieram nem para onde vão, caminham tropeçando em todos os obstáculos da estrada. A ideia da morte os assusta e eles a repelem horrorizados. Para nós, graças ao Espiritismo, o objetivo do viver se aclarou de maneira intensa. A vida é um caminho até as alturas, a rota que conduz aos grandes picos perenes. É o esforço do homem para o bem e o belo, é a ascensão para a luz, é o desenvolvimento gradual das forças e das faculdades, cujas sementes Deus colocou em cada um de nós. É verdade que muitas vezes, principalmente na hora atual, a subida é áspera e pontilhada de espinhos, ficando o horizonte escurecido diante de nós. Porém nas horas sombrias é que as grandes verdades se destacam com maior esplendor e se depuram as almas no cadinho do sofrimento. Pelo sacrifício e pela abnegação aumentam sua irradiação interior. Por intermédio de nossas existências terrenas, precárias, instáveis e dolorosas, construímos nosso espírito imortal e o grandioso edifício de seus destinos. A Páscoa é também a comunhão entre dois planos, o visível e o invisível, o terreno e o espiritual. Nesse ponto de vista, é o coroamento da obra de Jesus. O Cristo abrira, de par em par, as amplas portas que estabelecem o intercâmbio entre esses dois mundos, permitindo que se penetrassem reciprocamente. Sabemos que toda a vida de Jesus foi uma obra mediúnica da maior intensidade.
Se ele agrupou, ao seu redor, homens simples e ignorantes para lhes entregar uma missão que exigia instrução e faculdades oratórias, foi porque descobrira neles as aptidões psíquicas que iriam convertê-los, depois que ele tivesse morrido, em intérpretes do além, inspirados pelo próprio pensamento e pela vontade. A ação dos profetas hebraicos, provocada por superiores influências, prosseguia e se estendia por toda a igreja cristã, tornando-se ela a intermediária num mandato preparado pelas potências invisíveis. A manifestação da Páscoa e as aparições de Jesus que se seguiram são uma nota importante, o centro dessa grande epopeia espiritualista. A Igreja primitiva apresenta notáveis semelhanças com o movimento espírita atual. Sob o nome de profetas, os médiuns nela representavam um papel importante porque nas suas inspirações e discursos havia o grande sopro do além. A Igreja, durante todo o tempo em que seguiu sendo a intérprete das revelações sobre-humanas, foi assistida, protegida e, apesar dos erros e das imperfeições de seus membros, manteve-se viva e próspera. Entretanto, a partir do dia em que aboliu a mediunidade, impondo o silêncio às vozes do além, nela fez-se a obscuridade, pouco a pouco, os objetivos divinos foram substituídos pelos materiais e ela abandonou o seu verdadeiro papel, a missão que seu fundador lhe conferiu. A violenta e pérfida campanha que a Igreja promove hoje contra o Espiritismo comprova que ela se desviou completamente do sentido de suas origens, de suas verdadeiras tradições, afastando-se, cada vez mais, dos ensinos do Cristo para se encerrar em fórmulas que os lábios repetem, mas que não trazem luz nem calor aos corações dos homens. Resulta daí que cabe a nós, modestos discípulos e humildes herdeiros de Allan Kardec, a missão de restabelecer o laço que une o céu à terra, de reencontrar a fonte fecunda de onde jorram altas inspirações, de retomar essa tarefa que deve congregar os poderes invisíveis e os homens de boa vontade, a fim de se construir a nova era desejada por todas as almas inquietas e tristes. No meio da miséria humana, nos dias angustiados que atravessamos, a Páscoa deve ser, como um raio de luz, uma mensagem de júbilo e de esperança. Aí está porque, de pé em torno deste dolmen, como os antigos cristãos que celebravam a Páscoa em traje de viagem e segurando o bordão, comungamos nós, não materialmente, porém com todos os impulsos de nossa alma e todas as aspirações de nosso coração, com esse mundo invisível, cujas legiões pairam sobre nós e se associam intimamente às nossas lutas e esforços, assim como aos nossos padecimentos. Dessa forma, a enorme cadeia de vida que liga a Terra ao espaço se consolida e reúne, numa só ação, as duas humanidades, solidárias no seu destino através dos séculos e dos tempos. Se queremos entrever pelo pensamento o porvir reservado ao Espiritismo, imaginemos, por um momento, as gerações vindouras livres de superstições clericais, de preconceitos universitários e elevadas, através do espiritualismo científico e filosófico, até a comunhão com o invisível, conversando com os habitantes do além, orientando sua vida de acordo com os conselhos de seus preceptores de além-túmulo e obedecendo aos impulsos superiores. Como os antigos profetas de Israel. Semelhante sociedade não formaria o povo de eleitos aos quais Jesus veio evangelizar? A união de tal povo com a humanidade invisível seria comparável à escada de Jacó, pela qual os espíritos desceriam até nós e nós subiríamos até Deus, numa ascensão de glória, de virtude e de luz. A todos os que se curvam ao peso da existência e ao fardo das provações, aos que consideram com terror o flagelo, o fogo e o sangue que devastam a França, diremos: elevai vossos pensamentos acima das misérias humanas, elevai-os às regiões serenas, às perspectivas imensas que a doutrina de Allan Kardec nos apresenta. Bem mais alto que as circunstâncias terrenas, ela vos ajudará na descoberta das leis eternas que presidem a ordem, a justiça e a harmonia no universo.
Mostrar-vos-á que os males do destino são outros tantos degraus para se chegar a um nível mais elevado da vida, para alcançar sociedades melhores, humanidades mais dignas dos favores da natureza e do destino. Ela vos dirá que a catástrofe que agora se desencadeou sobre o nosso país, talvez com o fim de saneá-lo, é passageira e que melhores dias virão depois da tormenta. O espírita sabe que um futuro sem limites lhe está garantido e vai andando em seu caminho com mais fé e confiança. Suporta, resolutamente, as provações porque, de antemão, conhece suas causas e seus proveitos, aurindo na sua crença as consolações e a força moral tão importantes nos momentos críticos e de luto. Sabe que, apesar das vicissitudes dos tempos e dos reveses da história, a verdade, o direito e a equidade sempre deram a última palavra. O espírita sabe que uma poderosa proteção envolve, que cada um de nós tem o seu guia e que seres invisíveis zelam pelos indivíduos e pelas nações. O estudo de nossa natureza psíquica lhe mostrou toda a extensão das nossas forças ocultas, que podemos ampliar e desenvolver pelo pensamento, pela vontade e pela oração, atraindo para nós as forças exteriores e os puros fluidos, cuja finalidade é fecundar nossas próprias forças interiores. Dessa maneira, a comunhão com o invisível não é apenas um ato de fé, mas principalmente um salutar exercício que aumenta nosso poder de radiação e de ação. A fim de que possamos gozar da claridade e do calor do sol, precisamos, em nossas casas, abrir as portas e as janelas, assim também, é preciso abrir nossas almas e nossos corações às divinas irradiações para sentir seus benefícios. A maior parte dos homens continua refratária, resultando daí a pobreza de seu espírito e a obscuridade em suas mentes. Porém, se nossos pensamentos e vontades vibrassem uníssonos, convergindo para um objetivo comum, essa meta seria facilmente atingida e os nossos males se reduziriam notadamente. Nas almas que se encontram mais nas sombras brotaria uma centelha que se transformaria em chama ardente. No meio da luta que devasta o mundo, muitas vezes nos sentimos sufocados pela tristeza. Nós que, até pouco tempo afirmávamos a lei do progresso, com a qual sonhávamos para o melhoramento constante de todas as coisas, agora somos obrigados a reconhecer que as conquistas científicas e as mais belas descobertas da inteligência servem para intensificar a obra de destruição e de morte a que assistimos, impotentes. A história imparcial registrará as cenas de espanto e terror que acontecem tanto no alto dos ares como na terra e até no fundo das águas, e determinará a responsabilidade dos que foram os primeiros em inaugurar processos de guerra que excedem em selvageria e ferocidade a tudo quanto a humanidade conhecia. De nossa parte, diante desse desenrolar de paixões furiosas, desse transbordamento de ódios, temos um dever a cumprir, uma missão a realizar, divulgar em nosso derredor o conhecimento desse além, onde a verdade e a justiça, embora muitas vezes ignoradas na terra, ainda encontram refúgio seguro, dirigirmos-nos aos que choram seus mortos queridos, iniciando-os nesse intercâmbio espiritual que lhes permitirá conviverem ainda com eles pelo espírito e pelo coração, proporcionando-lhes inefáveis consolações, e, finalmente, relembramos a memória do grande codificador dessa doutrina luminosa e serena que traz alento e consolação aos aflitos. Em nossos dias de sofrimento, uma das raras alegrias do pensamento é a de nos determos nas nobres figuras que muito honraram a humanidade.